Bom, a competência, como toda e qualquer ação de alimentos, a competência é no domicílio do autor, né? Quem move a ação de alimentos, move no seu domicílio. No caso, o domicílio da autora, né? Da gestante. A gestante move a ação no seu próprio domicílio. É o artigo 53, inciso 2º do Código de Processo Civil. Toda ação de alimentos, a competência é no domicílio do autor da ação de alimentos. A petição inicial deve comprovar a gravidez. Então já tem que juntar a prova de que está grávida. E tem que descrever os indícios de paternidade. Tá? Tem que comprovar a gravidez e descrever os indícios de paternidade. Ok? O juiz, ao despachar a inicial, ele já deve fixar os alimentos provisórios. Tá? O artigo 6º da Lei de Alimentos Gravídicos. Então, o juiz despacha e já fixa os alimentos provisórios. Portanto, os alimentos provisórios são devidos desde o despacho do juiz e não desde a citação. Porque na prática a gente sabe que às vezes é difícil citar uma pessoa. Se fosse desde a citação, o réu seria beneficiado, ele iria ficar fugindo para não ser citado. Por isso que em alimentos, não só nos gravídicos, mas toda a ação de alimentos, os alimentos provisórios são devidos desde aquela decisão do juiz que arbitra os alimentos provisórios. A decisão que arbitra os alimentos provisórios já são devidos, portanto, antes mesmo da citação. Portanto, desde que haja indícios de paternidade, se houver indícios, o juiz já arbitra os alimentos provisórios. O que são indícios? Indícios são fatos provados. São fatos provados que levam à conclusão de um outro fato. São fatos conhecidos e provados que levam à conclusão de um outro fato. Então, exemplo, indícios. Indício, e-mails, troca de e-mails, onde o sujeito diz que espera ansioso o nascimento do filho. Ele espera ansioso o nascimento do filho, então é um indício de que ele é o pai. Recibos de motel, também indícios. Tá? Em suma, declaração de que ele autorizou uma inseminação artificial, também é um indício, uma declaração de que houve autorização de inseminação artificial. Em suma, indícios são fatos conhecidos que levam à conclusão de um desconhecido. Bastam indícios. Para fixar os alimentos provisórios, o juiz não precisa marcar audiência de justificação. Não precisa marcar uma audiência de justificação. O juiz, ele lê a inicial, convencendo-se de que realmente há indícios, ele já arbitra os alimentos provisórios. Agora, se ele não se convence que há indício, ele poderia marcar uma audiência de justificação subsidiariamente. Né? Se ele entender que os indícios estão fracos, ele poderia marcar uma audiência de justificação, isto é, ouvir testemunhas, para depois decidir se vai ou não dar a liminar. Mas se já tem os indícios, ele já concede os alimentos provisórios, independente de audiência de justificação. Se não tiver indício, ele pode dar uma chance para a autora e marcar uma audiência de justificação, ouvir testemunhas, para depois decidir se concede ou não os alimentos provisórios. Ok? Bom, petição inicial, então o rito é petição inicial, o juiz já concede os alimentos provisórios, cita, né? Depois cita o réu para apresentar contestação em 5 dias. Perceba que não segue o rito da ação de alimentos, da lei de alimentos, né? Porque na lei de alimentos, depois nós vamos ver, na lei de alimentos, o réu é citado para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento. Nos alimentos gravídicos, ele não é citado para comparecer à audiência, ele é citado para contestar em 5 dias. 5 dias para contestar. Depois da contestação, vai seguir o rito comum. Não vai seguir o rito da lei de alimentos, porque aqui a contestação é antes. Na lei de alimentos, a contestação é na audiência. Na lei de alimentos é citado para contestar na audiência, né? Para comparecer na audiência e contestar na audiência. Na lei de alimentos gravídicos, a contestação é antes. Ele é citado para contestar em 5 dias. Então, a gente conclui que vai seguir o rito comum, o procedimento comum. Quer dizer, após a contestação, segue o procedimento comum. Tá? Não é feito o exame DNA. Tá? Então, não precisa fazer, não deve ser feito o exame de DNA, porque sempre existe um risco, ainda que pequeno, mas existe um risco à criança de ficar tirando o líquido amniótico, né, para fazer o exame de DNA. Então,
não é feito o exame de DNA. Conforme eu disse, o juiz vai julgar com base em indícios. Ele não julga com base em certeza de paternidade. Ele julga com base em indícios de paternidade. Tá? Muito bem. Então, não é feito o exame DNA. Então, a sentença que julga procedente a ação condena a pagar os alimentos gravídicos. Mas essa sentença não fixa a relação de parentesco. Isto é, o réu, apesar de ser condenado a pagar alimentos, ele não é juridicamente ainda o pai da criança. Tanto é que não vai para o registro. Essa sentença não tem efeito no registro civil. Essa sentença não é averbada no registro civil. Em suma, o réu é condenado a pagar alimentos, mas ele ainda não é o pai da criança. É uma sentença que só vai fazer coisa julgada ali naquele processo. Vamos dizer assim, ele é considerado o pai só para efeito de alimentos. Naquele processo, para outros efeitos não. Em resumo, sentença que condena alimentos gravídicos não gera vínculo de paternidade. Não gera o vínculo de paternidade. Para ter o vínculo de paternidade, esta criança vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade. Vai ter que entrar com uma ação de investigação de paternidade para que haja esse vínculo de paternidade. Ok? E lembrando, mas enquanto isso, o réu vai pagando os alimentos. A criança nasceu, ele continua pagando os alimentos até que ele mova uma ação de exoneração. Né? Então imaginemos. Aí nós temos o seguinte. O sujeito foi condenado a pagar alimentos gravídicos. A criança nasceu, daí ele continua pagando agora para a criança, não é isso? Ok. Daí ele move uma ação de exoneração. E nessa ação de exoneração faz o DNA e prova que ele não é o pai da criança. Provou que ele não é o pai da criança. Se exonerou. Ok? Muito bem. Daí surge a primeira questão. Ele tem direito de indenização pelos danos materiais e morais. Danos materiais e morais contra a mãe, contra aquela gestante que o acusou de ser o pai da criança? Teria o direito de ação de indenização pelos danos materiais e morais? Primeira corrente. Sim, ele tem direito, teoricamente sim, né? Teoricamente ele tem o direito de indenização pelos danos materiais e morais. Claro, isso aí causou um sofrimento para ele, teoricamente ele teria direito de indenização. A questão é, o que é que ele tem que provar nessa ação de indenização? Tá? Primeira corrente, ele tem direito de indenização, basta ele comprovar a culpa. Basta a culpa, com base no artigo 186, a culpa da gestante, né? A culpa da mãe da criança. Basta comprovar a culpa. Bom, mas nesse caso a ação sempre seria procedente, né? Porque se ela acusou de ser pai e ele não é, evidentemente que ela teve culpa, né? Porque ela tem que saber quem que é o pai da criança. Né? Então, a primeira corrente ele teria direito de indenização, bastaria uma culpa. Ainda que culpa leve, levíssima dela, ele teria direito à indenização, com base no artigo 186 do Código Civil. Mas teria que provar culpa. Segunda corrente, para ter direito de indenização, teria que provar a má-fé dela, isto é, o dolo ou a culpa grave. Então aqui é a posição dominante, é a segunda, teria que provar a má-fé, isto é, dolo ou culpa grave. Resumindo então, teria direito à indenização, primeira corrente, bastando provar a culpa. Segunda corrente, que é a dominante, teria que provar o dolo ou a culpa grave. Tá? O dolo ou culpa grave. Isso porque para garantir o princípio do acesso ao poder judiciário, né? Porque se qualquer culpa gerasse já a indenização, isso violaria o princípio do acesso ao judiciário. Tá? A segunda questão é se esse sujeito teria direito de repetição de indébito, né? Teria direito de repetição de indébito. Quer dizer, ele pagou alimentos, depois fez o DNA, não é o pai, ele teria o direito de repetição de indébito, isso é, de reaver o que pagou? Alimentos, conforme já vimos, não gera repetição de indébito. Então, ele não tem o direito de repetição de indébito. Os alimentos são irrepetíveis, ele não tem direito de repetição de indébito, não tem direito de cobrar o que ele pagou. Isso é pacífico, não vai ter direito. A doutrina entende que ele teria o direito de mover uma ação contra o verdadeiro pai, que se omitiu dolosamente. Então, ele teria o direito de mover uma ação de repetição de indébito contra o verdadeiro pai da criança que dolosamente se omitiu. Então, resumindo,
Se ele for exonerado, após fazer o exame de DNA, provar que não é o pai, ele não tem direito de repetição de indébito contra a mãe da criança. Mas ele pode ter este direito contra o verdadeiro pai, provando que o verdadeiro pai sabia que era o pai e se omitiu dolosamente. Daí há quem entenda que ele teria este direito. Ok? Por fim, nós temos a questão da prisão civil, né? Os alimentos gravídicos geram também a prisão, se não pagar. Porque o artigo 11 da Lei de Alimentos Gravídicos, ele se reporta à Lei de Alimentos. O artigo 11 da Lei 11.804, que é a Lei de Alimentos Gravídicos, manda aplicar a Lei 5.478, que é a Lei de Alimentos, que prevê a prisão. Portanto, o não pagamento de alimentos gravídicos gera, sim, a prisão civil.